Ligou? Ok, gente, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula semanal. Temos pessoas aqui na Flórida, aqui na minha casa. Estamos reunidos e temos pessoas também no Brasil, enfim, na Itália. Agora, a tia Beth não está mais na Itália, desculpa, tia Beth. Ela voltou agora para Belo Horizonte, então ela está nos assistindo lá. Tem o pastor Euler, enfim, algumas pessoas que estão contatadas com a gente aqui. E eu dou graças a Deus por isso. Nós vamos orar, então, agora. Vamos lembrar da Clara, essa menina de 4 meses, que é filha de um casal amigo nosso daqui. Moraram aqui há algum tempo, depois moraram na Inglaterra e voltaram para o Brasil. Mas vamos pedir ao Senhor que Ele toque agora na vida dela. E se você que está nos ouvindo também pela internet, tem algum pedido de oração para que Deus faça. Quanto mais difícil para a gente, não existe nem tratamento no Brasil para isso. Então, Deus vai permitir que eles vão para lá por alguma razão, mas nós cremos que Deus quer fazer, na verdade, é tocar na vida dela e na vida das pessoas que estão envolvidas. Então, vamos orar, pedir ao Senhor que Ele derrame graça sobre cada uma dessas vidas e da nossa vida também. Põe a mão no seu coração, vamos determinar isso, porque a nossa oração, ela não sai da mente, ela sai do coração. Então, que o Senhor agora seja glorificado, Senhor Jesus, por tudo que está acontecendo, Senhor, na vida de cada um que está aqui nesta noite. Amém. Pelas pessoas que estão ouvindo, que muitas vezes nós nem sabemos dos seus problemas, das necessidades, mas, Jesus, do nosso coração, como servos humildes teus, Senhor, nós declaramos agora que o Senhor tem misericórdia, porque a palavra diz que as tuas misericórdias, elas se renovam cada manhã e elas não têm fim, elas sempre se renovam. Por isso, ó Deus, leva agora a misericórdia, a vergonha, o problema, a depressão, a enfermidade, como estamos pedindo agora para Clara, Senhor, essa menina de 4 meses de idade. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor coloque poderosamente a tua mão sobre os olhos, sobre a vista dela, para que ela possa, Senhor, crescer como uma criança saudável, Pai, glorificando o teu nome, já confessando Jesus desde cedo. Amém. Nós pedimos por cada criança, Senhor, pelos nossos filhos que estão aqui, pelos netos, pelos aqueles que vão nascer, ó Deus, pelos meus netos que vão nascer também, pela Flávia, pela Juliana, continua a formar no ventre das suas mães, Senhor, tecendo, Senhor, porque tu já escolheste, já tem um plano para cada um destes Amém. Netos que estão chegando, ó Deus. Nós pedimos a tua graça, pedimos que o Senhor coloque favoravelmente a tua mão sobre a vida de cada um deles. Amém. Abençoa agora cada um que está ouvindo, ó Deus. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, para que possamos entender, Senhor, as realidades do teu reino. Para que possamos, Senhor, glorificar a ti, Jesus, como único Senhor, como único Salvador. E que a nossa salvação seja completa, Senhor. Que nós possamos examinar o nosso coração, examinar a tua palavra e entender que tu és um Deus tremendo. Queremos abençoar especificamente nessa noite a vida da Regina que está aqui, ó Pai. Tu trouxestes ela, amiga nossa do Brasil, mora aqui, que tem as suas lutas, que tem os seus sonhos. Senhor, dirige a vida dela daqui para frente de uma maneira nova, diferente. Abençoa os filhos dela, ó Pai. Que o Senhor também seja maravilhoso, dispensando graça e vida abundante para a família dela, para ela, em nome de Jesus. Nós te glorificamos já por tudo isso. Amém. E amém, Senhor. Bom, gente, eu prometi que umas duas ou 3 segundas-feiras atrás, nós estamos falando sobre a salvação completa, né? E eu acho que vai estender um pouquinho mais, porque, como sempre, a gente planeja uma coisa e Deus sempre dá um pouquinho mais. Ou às vezes dá muito mais do que a gente imagina. E hoje nós vamos estudar, obviamente, né, o 4º aspecto da redenção. Eu falei que são 7 aspectos, então, e nós já vimos os 3 primeiros,
que, né, primeiro confessar os pecados, que isso só é possível se Deus nos iluminar. E, com certeza, a salvação do homem depende exclusivamente de Deus. Até mesmo o que a gente tem que fazer depois que é iluminado, Deus sempre está por detrás. Isso mostra e prova um cuidado que Deus tem com cada um de nós. E a Bíblia diz que aquilo que Deus começou a fazer na nossa vida, Ele mesmo vai completar até o fim da nossa vida. Então, né, isso é fundamental para a gente poder entender. Fomos iluminados, confessamos os nossos... Tivemos capacidade de ver que nós éramos pecadores, que nós estamos afastados de Deus. E isso é uma coisa que ninguém pode fazer isso pela sua mente. Porque como pecador, a gente nunca acha que tem pecado, muito menos que Deus está aí, e a maioria das pessoas nem sabe que Deus existe, porque nunca viu e nunca sentiu nada. Então, Deus tem que tocar a nossa vida. Então, quando nós confessamos o nosso pecado, aí vem o arrependimento. Ou seja, Deus nos inspira a buscar as coisas do reino de Deus, as coisas lá do alto, né? Através da Bíblia, através da palavra viva. Enfim, a gente realmente mistura isso, como eu falei na semana passada, foi o fato da gente crer, né? Crer, como é que alguém pode crer em Deus? Só Deus dando capacidade para isso. Então, veja, nós somos... A grande salvação que a gente tem é porque tudo Deus fez. E Ele vai completar até o fim. Fora tem tantos outros aspectos, mas o aspecto básico é esse. Então, o terceiro aspecto foi isso, exatamente. A gente crê, recebe tudo aquilo, crê em tudo que Deus fez, em tudo que Deus é. Porque como é mais fácil a gente... Você já notou que é muito mais fácil a gente crer nas desgraças? A gente tem mais facilidade de crer nas coisas, né, que são ruins. As pessoas têm uma facilidade tremenda em crer na sua própria capacidade, mas nunca sabendo que Deus pode fazer muito mais independente da nossa própria capacidade ou vontade, isso e aquilo. Então, hoje, nós vamos falar sobre o perdão, né? Que é o quarto aspecto, perdão de pecados e lavagem. São duas coisas diferentes. Quando nós confessamos a Jesus, perdão e lavagem de pecados. Vou botar assim sem artigo pecados. Vamos lá. Quando nós confessamos a Jesus como Senhor, como Salvador, acontece tudo isso. E o fato, eu vou pedir logo de início, já vou definir logo, se você quiser abrir em Efésios, capítulo 1, é uma das cartas de Paulo mais difíceis, mais completas e cheia de uma riqueza tremenda. E logo no início da carta, olha que interessante, essa carta tem poucos capítulos, tem 6 capítulos. Essa epístola ou carta, mesma coisa. E Paulo, ele fica sem... Logo no primeiro capítulo, logo nos 20 primeiros versículos, você pode ver que não tem um ponto. Ele estava tão eufórico espiritualmente falando das bênçãos espirituais de Deus. E ele começou, aqui no versículo 7, depois você vai ler, é tremendo. É um dos textos que quase não tem nem vírgula, não tem ponto e vírgula, não tem ponto, porque é tanta coisa que Paulo realmente ele estava no espírito para poder revelar estas verdades. Então, o perdão e a lavagem dos pecados. Olha o que Paulo diz. No qual, ou seja, no contexto, ele está falando a respeito do nosso amado Senhor Jesus Cristo, no qual refere-se a ele, ok? Ok, no qual, ou seja, no amado Senhor Jesus Cristo, temos a redenção, que eu já falei. Lembra o que é redenção? Onde está isso?
Efésios capítulo 1, versículo 7. Achou? Porque é como eu disse, o texto é tão grande que eu vou pegar só um pedaço do texto. Ele diz, no qual em Jesus Cristo, nosso amado, nós temos a redenção. Eu já mostrei para vocês que a palavra redenção, definição no grego, significa comprar de volta aquilo que anteriormente já era seu, mas que foi perdido por um preço muito alto. Essa é a definição. Ou seja, o nosso amado Senhor Jesus Cristo nos comprou de volta pelo próprio sangue dele, derramado na cruz, para poder apaziguar Deus, nós vamos ver isso. Né? Ele nos trouxe de volta, pagou um preço tremendo, e essa redenção que nós temos, ela é uma redenção eterna, ou seja, nunca mais na vida, na história, o homem que tem Jesus, que foi redimido pelo sangue, vai poder se perder novamente. Então, por isso que ele diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Ninguém pode confessar Jesus como Salvador tentando fazer boas obras, tentando fazer sacrifício. Não! A redenção foi pelo derramamento de sangue que o Senhor fez. Olha, se Jesus derramou sangue, ninguém pode fazer mais nada para tentar merecer alguma coisa da salvação. Nem boas obras, nem coisa alguma. O sangue de Jesus foi derramado e realizou tudo de uma vez por todas. Então, se alguém está tentando fazer obra para tentar agradar a Deus, para ganhar sua salvação, isso e aquilo, está perdendo tempo. E se alguém está fazendo isso, está pisando no sangue de Cristo. Tem uma advertência muito grande. As pessoas que tentam acrescentar alguma coisa àquilo que Deus fez. Mas não é o momento agora de eu falar sobre isso. Então, nós temos, pelo seu sangue, a redenção, e aqui diz uma outra palavra. O que diz aí a sua Bíblia? A minha diz, a remissão. Remissão. Essa palavra a gente ainda nunca usou, né? A remissão dos pecados segundo a riqueza da sua glória. A sua Bíblia também diz isso? Não? Segundo a riqueza da sua graça. Graça. A Bíblia diz em que temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos segundo as riquezas de sua graça. Essa sua Bíblia deve ser daquela denominação, né? Todo mundo é. Mas, não, olha, mas... É sinônimo. É sinônimo, mas a palavra remissão, por exemplo, na minha, que é a da Sociedade Bíblica, tem algumas Bíblias que... Não é da mulher. O que é? A Bíblia da mulher. A Bíblia da mulher, com certeza, deve ter. Tem 2-1 contra a Bíblia da mulher. Não. Mas veja, cada tradução, às vezes, põe uma palavra ou outra. Não há problema nenhum. Pergunta como é que fala espanhol. Peraí que eu vou A minha, eu acho que é da Sociedade Bíblica. A sua Bíblia é igual a minha. É só que os pecados foram perdoados. É que na linguagem de hoje. Mas a ideia é a mesma. Mas eu quero que você entenda que em muitas versões existe a palavra remissão. Alguém sabe o que significa remissão? No King James está escrito forgiveness. Remissão? Não, perdão? Remissão. King James, que aqui nos Estados Unidos, né, o rei King James é a versão que mais fiel ao original, em que o Charles acabou de... Né, hoje em dia é fácil, pelo iPhone, iPad, não sei o que, tablet, essas coisas todas, já vai direto e você já viu. Então, a palavra no King James está remissão. A palavra remissão no grego, que a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito no grego, ok? E o grego é assim, é muito rico, é uma língua muito rica, é mais rica do que o português. Então, para cada palavra, aquilo, ela tem vários significados, e o significado é muito profundo. Então, a palavra remissão, no grego, significa separar o pecado do pecador. Ou seja, quando você confessou Jesus,
e ele perdoa os seus pecados, e os pecados estavam dentro de você, não é isso? Então Jesus te comprou de volta, você estava sujo dos seus pecados, e a Bíblia diz que uma vez que você foi perdoado, o que você tem que fazer agora? Você tem que se lavar daqueles pecados. Eu sei que muitas pessoas acham que o batismo nas águas é para lavar os pecados. Era um ritual simbólico dizendo alguma coisa. Não há batismo em água que lave o pecado de ninguém. Porque a água na Bíblia é o quê? É um símbolo da vida. Na verdade, quando você mergulha na vida de Jesus Cristo, ele lava os nossos pecados. Então tem muita... E eu já batizei muitas pessoas durante o meu ministério. Já batizei a Flavinha com 11 anos de idade. A Flavinha hoje tem... Vamos dizer para todo mundo, qual é a sua idade? 37. Vai fazer 37. Sem vergonha. Sem vergonha, isso é mesmo. Ela é sem vergonha, viu? Ou seja, não tem vergonha. 11 anos. Batizei ela com 11 anos. 11 para 12 anos, exatamente. Ali na praia. Foi na praia. Eu já batizei muita gente na praia de Ipanema. E fizemos uma piquenique. O piquenique fica por conta. Mas olha, eu entendo, eu não vou entrar agora nesse assunto, mas a verdadeira mergulho é na vida de Jesus Cristo. Salvação nada mais é do que Jesus mergulhar dentro da gente. E agora a gente tem que mergulhar dentro dele. Ele que é a vida. Então, a remissão, no momento em que fomos iluminados e decidimos viver nessa vida espiritual junto com o Senhor, ele, na mesma hora, tudo que você fez, desde que você nasceu até aquele momento, Deus, ele te perdoou e ele lava esses pecados. Acabou! Ou seja, é igual, você pega no seu computador, você escreve, tem lá uma opção de coisas. No momento em que você entrou um vírus, o que você faz? Você vai lá e deleta, bota no lixo, né? Ou seja, apaga. Aos olhos de Deus, não existe nada do que você fez. Deus nunca vai poder nem te cobrar, porque muitas pessoas dizem assim, no dia do tribunal, no dia do, sei lá, do trono, Deus vai jogar na minha cara o que eu fiz. Aprenda hoje. Tudo foi apagado. O pecado foi afastado, foi lavado. Como Paulo disse, no amado, temos a redenção, ele nos comprou, e a remissão dos pecados. Ou seja, segundo a riqueza da sua glória. Deixa eu falar uma coisa aqui agora. Na verdade, por que nós precisamos de Jesus? Por que nós precisamos da igreja? Por que precisamos da palavra? A verdade é o seguinte. O pecado, da onde veio o pecado? Uma pergunta tão fácil. Todos nós somos pecadores, não somos? Pelo menos é isso que você ouve. Uma criança, o filho da Juliana, da minha neta, vai nascer, o Ian, já pode falar o nome? Ian. Deve falar? Pode. O Ian. O Ian já vai nascer em novembro. Ele já vai nascer como? Não, ele vai. Pode falar. Limpinho nada, cheio de pecado. A natureza do pecado já vai estar dentro do coração dele. Da Flávia já sabe se é gêmeo ou não? Não, sabe nada. Não sabe nada, né? Caio ou Chloe? Ou Caio e Chloe? É menina. É menina? Vai ser menina. menina. É minha nada. Eu tenho... Vai ser meu 5º neto ou 6º, porque ela tem tendência a ser A geminitude. gêmeo. Não bota expectativa. Então, veja. Vai ser um menino, vai todo mundo ficar com essa cara. Não bota expectativa, não tem problema. Menina. A verdade é o que nascer de dentro dela já vem o quê? Em pecado. Amém. A Bíblia diz isso. Já vem em pecado. Por quê? Você precisa ensinar ao Derek, ao Enzo, a falar bobagem, a obedecer. Criança já manifesta isso desde cedo. Por causa de Adão, todos nós recebemos o pecado. A semente? Não, o pecado. E, consequentemente, porque quando Deus criou o homem, não existia uma coisa chamada morte. Você sabia? Quando Deus criou Adão e Eva, eles não sabiam que era morte. Mas quando o pecado entrou,
a morte entrou junto, a morte entrou junto da desobediência de Eva e de Adão. Foi aí que veio o pecado? Foi? Não, o pecado entrou e o salário, ou seja, a consequência do pecado ter entrado dentro do coração de Adão e Eva foi uma coisa chamada morte. Você quer ver o que diz? É isso que você estava perguntando? A minha pergunta era essa. A Regina falou até aqui, né? Que não estava entendendo isso. Eu falei, então, vem daí, então... Vem daí o quê? O pecado vem dessa parte de Adão e Eva? Lógico, herança maldita de Adão. Eu achava que era do anjo caído, que já... Não. Ele pecou quando ele quis ser igual a Deus, não? Isso aconteceu com Satanás, né? Mas entrou na gente com Adão. Pois é. Quando Deus criou Adão e Eva, o Satanás, na forma de serpente, ele diz o seguinte: eu agora vou acabar com Deus, porque no fundo, a briga toda no universo, desde o início, era entre Deus e Satanás. Entre os anjos de Deus e os anjos do diabo, que são demônios. Então, Satanás, quando foi destronado da sua posição, amaldiçoado e jogado aqui na terra, o que aconteceu? Ele recebeu morte, tudo que existe de ruim no universo. Coisa horrorosa. Satanás, ele é o somatório de todas essas coisas. Então, quando ele ofereceu a Eva, né, o comer, e ele chegou a colocar dúvidas na mente dela de coisas que Deus tinha falado, e quando ela comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, na mesma hora entrou a natureza maligna dentro do corpo do homem. E eu vou explicar aqui. Deixa eu só dizer uma coisa. O livro de Romanos, capítulo 6, no versículo 3, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, presta atenção, quando Deus fez o homem perfeito e ele caiu, aquilo foi uma coisa horrível aos olhos de Deus. Deus criou o homem para expressar a vida dele, para representar ele na terra, para dominar Satanás. Deus criou o homem, Adão e Eva, dizendo o seguinte: vocês vão me representar e vão acabar com a obra de Satanás. Mas Satanás se antecipou e disse: eu vou acabar com eles primeiro. Então, quando a morte, o salário, quando você trabalha, você recebe um salário, né? Dinheiro. Quando a morte, o pecado entrou em Adão e Eva, a recompensa, o salário deles foi a morte. Ou seja, eles iriam morrer e nunca mais teriam solução de salvação eternamente. Mas aí que vem a salvação de Jesus Cristo. A nossa salvação é exatamente a salvação da morte eterna. Tá? E tem outras implicações. Então, veja, quando o pecado entrou no ser humano, entrou em todo ser humano, nas crianças que vão nascer, em mim, em você, em cada um de nós, entrou uma natureza maligna. E essa natureza maligna passou para todos os homens e a consequência dela é exatamente a morte. Ou seja, o homem foi danificado a partir de Adão e Eva até todo mundo que nascer na sua maneira. Peraí, posso tirar aqui? Eu vou ter que fazer agora aqui uma coisa que eu vou explicar. O homem foi danificado. Quer a ajuda do Bruno? Não. Mas esse é fácil para fazer. Isso não tem muita coisa, não. Na maneira de pensar, na maneira de agir e na maneira de se relacionar. Principalmente, ele se afastou completamente de Deus. Se você ver pela história de Gênesis, a primeira coisa que aconteceu, Adão e Eva se esconderam e não queriam mais saber de Deus.
Por que eles não queriam? Porque entrou a natureza maligna. Então, Deus disse, acabou, não tinha mais comunhão com Deus. Então, veja só, nós sabemos que Jesus Cristo veio e fez a redenção, tal. E hoje, no mundo, existem dois tipos de criaturas. As pessoas que continuam mortas no seu pecado, porque se entrou a morte no homem, e aqueles que receberam a vida de Deus. Agora, veja só, aqui, deixa eu falar uma coisa aqui. Aqui existe Deus, ok? E a única coisa que Deus não tolera é o pecado e a morte. Porque Deus é puro e justo. Então, se a criatura dele foi contaminada com morte, com pecado, Deus não tolera, ele não tem como estar novamente em comunhão. Nós sabemos, pela história, que Deus providenciou, né, lá no Éden, através do animal, tal, mas eu não vou entrar nisso agora. Eu já quero dizer o seguinte, quando o pecado entrou, ele entrou no coração do homem e o homem começou a viver e ser escravo, porque a morte, né, a morte vai ser o fim da história. Todo mundo morre, todo homem morre. Mas antes dele morrer, ele se tornou escravo das suas paixões. E, por exemplo, vamos fazer aqui aquele gráfico. O que é um ser humano? Qual é a estrutura de um ser humano? Para você entender o que Deus fez. Eu vou fazer assim, fica mais fácil. O que morreu no homem quando entrou o pecado? O que morreu? O espírito. Primeira coisa dele, o espírito do homem morreu. Isso é espírito com letra minúscula, porque a gente tem um espírito. Tá? O espírito dele morreu. Depois do espírito dele, ele tem uma alma, não é verdade? Vou botar aqui. Que a glória de Deus estava e saiu, não é isso? Saiu porque entrou o pecado, a malignar, a morte entrou e Deus não pode estar ali, Deus saiu. Ou seja, acabou esse contato aqui com Deus. O espírito do homem, que Deus falava com ele todos os dias, morreu, se danificou. Mas o homem também, ele tinha uma alma. Tá? Isso aqui eu vou botar aqui como se fosse a alma. A alma do ser humano, ela tem 3 partes básicas. E veja só, cada parte do homem, ela tem uma das 3 partes, tem uma que lidera, ok? Uma que é proeminente, uma que lidera as outras 2. Por exemplo, o espírito do homem, no seu espírito e no meu espírito, nós temos 3 partes também. Eu vou te dizer, eu já falei, nós temos a intuição, temos uma comunhão com Deus e temos aqui, deixa eu botar o nome, vou botar do lado de cá. No espírito tem a consciência. Porque olha só, como o espírito do homem estava morto, então já vamos colocar aqui uma coisa. Quando Deus veio e iluminou, lembra o primeiro aspecto da salvação? Deus iluminou o coração do homem, não foi? Para ele poder ver os pecados. O que Deus iluminou e o que Deus salvou? Vai pensando aí, eu vou te dizer, a primeira parte é o espírito, depois ele tem a mente, todo mundo tem uma mente, não tem? Uhum. Até eu falei das mulheres que são mentecaptas, e vocês não sabiam nem que era a palavra, mas tudo bem, deixa para lá, não vou brigar com ninguém. Então ele tinha uma mente, que é a parte da alma dele. A mente é parte da alma. Tem uma outra parte da alma que não tem nada a ver com a mente, que é o quê? As emoções. São as emoções. Emoções. Claro. Tanto que na queda do homem, não sei o que aconteceu, o homem desenvolveu mais a mente e a mulher mais as emoções. Mas, por isso que a mulher, muitos casamentos acabam, porque os homens não dão flores para as mulheres. Que o homem analisa aquilo, mas que bobagem, eu vou gastar dinheiro com flores. Vou dar uma coisa mais, né,
objetiva, mais útil. O celular. Né? Não, não, e a mulher, não, eu quero flores, eu quero beijo, eu quero... Essas coisas que o homem, cá entre nós, é bobagem. Eu várias vezes, olha que flor bonita, vou dar para a mulher. Mas quando eu vejo que é $16, eu falei, não, minha mulher não precisa disso. Aí eu digo para ela, não, olha, eu vi uma flor e ia te dar, mas estava sem dinheiro, entendeu? Não, mas não adianta. Deixa registrado, mas não adianta. Entendeu? Então, as mulheres elas são guiadas pela emoção. E tem uma outra terceira parte. Nem todas, pastor. Nem todas, exatamente, mas via de regra. Tem outra parte que é a parte da vontade. Ou seja, onde você toma decisões. Dá um gato para você, Flavinho. Você gosta, né? Aí, tá vendo? Ou seja, você toma as decisões, ou tem pessoas que tomam decisões na base da mente. Tá certo, errado, emoção. Tira a emoção, não tem emoção. Despede o cara, tem dinheiro, não tem? Ah, mas ele tem mulheres e filhos. Azar! O capitalismo americano não quer saber se você tem filho, isso ou aquilo. Se tá caro, tá em breve, manda embora. No Brasil ainda diz, não, a mulher tem filho, vai dividir. Outras pessoas só tomam decisões na base da emoção. Se elas sentem. A vontade é que determina. Agora, na alma, vamos dizer o seguinte, o que determina é a mente, que é a parte líder, ok? A parte do espírito líder é a consciência. Depois vem o corpo, não é isso? Vem o corpo que também tem a cabeça, membro e tronco, tem os seus desejos do corpo. Então, tanto o espírito como a alma, que é a mente, emoção e vontade, Satanás entrou aqui e o quê? Danificou tudo. Ou seja, antes de entrar aqui o pecado e, consequentemente, a morte, entrou pecado e morte, o homem morreu diante de Deus no espírito, na mente, na alma, no corpo, porque o corpo passou a morrer. O corpo do homem, naquela época eles viviam 800, 500, 700, 900 e poucos anos. O corpo aguentava. Mas quando entrou o pecado, Deus disse, acabou, vai morrer. E quando o pecado intensificou muito, na época de Noé, Deus disse, os homens, vocês viviam antes 700, 800, 900 e poucos anos, agora eu vou reduzir. Os homens vão viver no máximo 120 anos. Aqui existe uma coisa hoje, aprenda uma coisa hoje, eu vou te dizer, isso é uma das maiores verdades. Quanto mais você viver em pecado, menos vida você vai ter diante de Deus. Medita depois sobre isso. Se você é uma pessoa que está sendo purificada pelo Senhor, não é só por causa o seu corpo vai sofrer e você vai morrer, entre aspas, antes da hora. Ok? Então, quanto maior o pecador, mais a tendência dele morrer é uma regra, é um princípio. Tá? Não vou racionalizar isso tudo, mas é um princípio. Então, entrou o pecado, o espírito dele morreu. Apagou. Tudo apagou. O homem agora, quem não conhece Jesus, quem não foi iluminado, está morto no espírito, na alma, no corpo. Ou seja, Deus não fala com ele. Por isso que a salvação não existe a parte do homem. Se ele está morto na mente, na emoção, na vontade e no espírito, como é que ele vai dizer, eu aceito, Jesus vem? Se ele foi cortado com Deus, o que aconteceu? A natureza pecaminosa, sabe o que fez? Afastou ele de Deus e o pecador nem conhece a Deus, nem crê em Deus. Como que ele pode definir se ele está morto? Aí vem Jesus, o Espírito Santo. Diz a Bíblia que Deus condenou todo mundo. E todo ser humano teria... A única coisa que poderia restaurar o homem a Deus é que alguém tinha que morrer, alguém tinha que pagar por essa falta. Derramar o seu sangue, por isso que desde o Velho Testamento sempre, para apaziguar Deus,
Primeiro, porque Deus ficou na bronca com o diabo e com o ser humano que caiu. Ele disse, todo mundo merece a morte. Mas quando era oferecido o sangue, Deus disse, tá bom, o sangue é prova de que alguém pagou. Todo ser humano tem uma dívida com Deus tremenda, mesmo o pecador que não, eu não creio em Deus, a dívida dele é maior ainda. E um dia, se ele morrer sem confessar Jesus como Salvador, nossa, ele vai ser condenado e as coisas que vão acontecer na vida dele são coisas terríveis. E isso vai ser morte eterna, porque quando a Bíblia fala em morte, é morte para sempre. Não é como a igreja romana diz, não, as pessoas vão dizer, desintegrado e acabou tudo. O espírito, mesmo morto de uma pessoa, é eternamente. Eternamente, eternamente, não acaba nunca. Como a salvação, também ela é eterna. Deixa eu ler aqui. Eu vou tudo isso que eu falei em Romanos capítulo 7. Aqui, ó, Romanos 7, de 18 a 25. Eu vou ler. Depois eu vou tocar aqui um pouquinho mais nisso aqui, tá? Eu escrevi na linguagem mais rebuscada, na linguagem da Sociedade Bíblica, mas para ganhar tempo, o mesmo texto que você tem aí, eu vou ler na linguagem mais viva, atualizada, mais moderna. Olha o que este homem, apóstolo Paulo, um homem que entendia os mistérios de Deus, que sabia tudo sobre... O livro de Romanos é um tratado sobre redenção. Os 16 capítulos. Fala sobre morte, sobre pecado, natureza humana, sobre carne. É considerado o livro mais perfeito e completo do mundo, segundo alguns psicólogos dos anos 60. Os maiores psicólogos do mundo reuniram-se para eleger qual era o livro mais importante e completo do mundo. Pegaram Freud, pegaram esses caras todos. E eles chegaram à conclusão que foi a carta de Romanos que Paulo escreveu. Cara, isso é tremendo. Isso nos anos 60. Eu me lembro dessa notícia até hoje. E disse, cara, não tem coisa mais equilibrada. E eram psicólogos americanos do que essa carta de Romanos. Então, vamos ver o que ele falou aqui. Eu vou ler na linguagem... Se você quiser prestar atenção, fica mais fácil. Paulo, que era um homem já salvo, já entendia tudo, porque olha que tremendo isso aqui. Isso talvez vai dar alívio para muita gente e, por outro lado, vai te dar uma preocupação também. Olha as palavras desse homem que foram escritas há 2000 anos atrás. Ele diz, pois eu sei que o que é bom não vive em mim. Isto é, na minha, guarda a palavra, natureza humana. Qual é a natureza humana? Ele disse, em mim, Paulo, não tem nada de bom na minha mente, nas minhas emoções, na minha vontade, na natureza humana. A gente diz, fulano é um ser humano. Ele diz, não existe ali nada de bom. Vou chegar lá. Porque, ainda que a vontade de eu querer fazer o bem esteja em mim, ou seja, olha só como o ser humano é completo. Ele diz, olha, mas na minha mente, na minha vontade, no meu espírito, porque olha só, Paulo já tinha sido convertido, ou seja, o que é a conversão? Só para você entender melhor. O que é o novo nascimento? Quando alguém confessa Jesus como Salvador e tal, ele nasceu de novo, não é isso? O que nasceu de novo nele? Espírito, mente, a emoção, a vontade, a alma, o espírito, o corpo. O que nasceu? O espírito dele, Deus jogou através de Jesus Cristo o quê? Ó.
carregou, só o espírito dele é que nasceu de novo, ou seja, ele foi iluminado. Ele agora, Deus está dizendo, uau, eu vou começar uma obra em você. O espírito nasceu de novo, o espírito do homem foi salvo. Se só o espírito do homem foi salvo, como? A consciência dele foi ativada. Ele tomou... O pecador tem consciência de Deus? Coisa nenhuma. Mas quando o Espírito de Deus, que é luz, que é Jesus, entrou no Espírito, ele tomou consciência. Deus existe. Ele não precisa nem ver. Porque Deus é Espírito. Por isso que a primeira coisa que tem que ser salva no homem é o Espírito do homem. E ali no Espírito ele sabe de tudo de Deus. Muito bem. Então, com o Espírito salvo, ele sabe agora o que Deus quer e o que Deus não quer. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Porque o homem que não tem o Espírito salvo, o ímpio, o pecador, para ele discernir entre o que é certo, o que é errado, o que é bem ou mal, é relativo, não é verdade? Na minha época, ser gay era uma coisa... A sociedade repugnava. É errado. Hoje em dia, 50 anos depois disso... Mas não é abominável na palavra de Deus? É abominável, mas veja, o pecador acha que isso é abominável? Não. Hoje em dia, eu não sou homofóbico, por favor. Não. Ninguém... Não, eu só estou explicando. Pode respirar. Entendeu? Pode respirar. Porque, aos olhos de Deus, tanto as coisas boas da alma, quanto as coisas ruins, e o que, na verdade, quem é que pode dizer o que é bom e o que é ruim na vontade e na mente do homem, isso tudo? Você só pode saber se você for iluminado por Deus. O ser humano é tão idiota, tão alto. Mas esse foi o problema. Quando entrou o pecado, entrou a morte, sabe o que aconteceu? Antes, Deus guiava o homem pelo espírito do homem, e o espírito do homem, iluminado por Deus, ele dominava, que seria através da consciência do homem, que é a parte líder do espírito, ele dominava a mente, a emoção e a vontade. Ou seja, o homem foi iluminado, a mente dele era só pensar nas coisas de Deus. Abel só pensava nas coisas de Deus. Tá? E as emoções dele eram para Deus. Davi, ele fazia música, tudo era para Deus. A vontade dele era fazer a vontade de Deus. Mas quando entrou o pecado, o que aconteceu? A mente dele buscou tudo menos Deus. As emoções dele eram sentir outros prazeres a não ser menos Deus. E a vontade do homem também. Ou seja, quando morreu o espírito do homem, a mente foi ativada por ela mesma, ela se tornou autossuficiente. As emoções do homem malignas foram automaticamente ativadas como a vontade do homem. Ou seja, ele começou a fazer a vontade própria, os pensamentos humanos. Que muitos de vocês vão dizer, isso é bom. Mas eu vou te mostrar o que Paulo fala. As emoções, os sentimentos, tudo que é bom aos nossos olhos, para Deus, tudo isso é maligno. Ah, mas não foi Deus que deu uma capacidade? Não. Você só pode saber o que é bom para Deus se o teu espírito, se a tua consciência... Quando eu falar consciência, é a parte do teu espírito que tem consciência das coisas de Deus e que influencia a sua mente, a sua emoção e a sua vontade. Estão entendendo isso? Se o Espírito de Deus não iluminar o teu espírito, e se o teu espírito não iluminar a tua mente, as tuas emoções, as tuas vontades, você vai andar ainda de acordo com o pecado e a morte. Você sabe de uma coisa? Muitas pessoas têm dinheiro, têm isso, têm aquilo, mas elas continuam perturbadas da mente. Elas estão sempre tristes. E você diz, mas como a pessoa tem tudo? Por quê? Porque ela está morta. Não é o dinheiro, ela casa 10 vezes. Tudo. Por quê? O espírito está morto, a mente está tudo morto.
E a única coisa que pode trazer vida, porque existem duas coisas no universo: a vida de Deus ou a morte do diabo. Todo ser humano ou carrega a vida de Deus ou a morte do diabo. Só. É só o resto. Se está certo ser gay, se não está certo, isso é muito relativo hoje. Você tem que saber o que Deus acha. Por isso, eu não sou contra nada. Eu não sou contra pecador nenhum. Aliás, ser gay, falar mal de alguém, ter ciúme, é tudo a mesma coisa. Então, as pessoas hoje têm que também se levantar e dizer, olha, todo mundo que é ciumento também tem que... A mesma coisa. A mesma... Como se... É porque o que está na moda hoje é isso. Mas, enfim, deixa para lá. Vamos continuar a ler. Você está entendendo aqui? Sim. Pois não faço o bem que quero. Ele, com o Espírito de Deus, sabe o que é bem, mas ele está dizendo, eu não faço o bem que eu quero fazer, mas eu não faço. Por que ele queria fazer o bem e não conseguia fazer? Porque a carne, o que é a carne? Pronto. A gente lê a carne, mas o que é a carne? É a natureza humana. Por quê? Falta uma palavra. Carne é a natureza humana maligna. Caída, maligna. Eu sou pastor, cristão, amo Jesus. Eu tenho dentro de mim uma natureza maligna caída ainda. Você tem ou não tem? Mas nem todo mundo vê. Porque você tem que ver isso. Deus ainda tem que... Ele tem que te mostrar. Ah, mas eu não aceito esses crentes, nunca vou ser crente. Porque o crente fala isso, mas ele come a mulher do outro. Ah, o outro crente faz isso, não sei o quê. Ah, não pode ser crente. Calma lá. Ele é salvo, ele tem o Espírito de Deus. Mas a alma dele ainda tem a natureza caída, pecaminosa, e ela vai até quando? Até o fim da vida. Exato. E é isso que nós temos que entender. Agora, olha, isso não é desculpa para... Então eu vou... Não, não é desculpa. Pelo contrário. Por que Deus ativou logo o meu espírito? Porque ele vai falar no meu espírito. E o meu espírito, através da minha consciência, que é a parte líder, vai ter que dominar a minha mente, as minhas emoções e a minha vontade. A gente está querendo milagre. Ah, Deus, eu não consigo parar de roubar, me ajuda. Quer um milagre, faz uma corrente. Nunca. Deus disse, não é esse o processo. Ele fala no teu espírito. E o teu espírito codifica, joga para tua mente e diz, ah, eu tenho que botar a minha mente agora nas coisas. Por que a gente vai à igreja? Não é para ganhar green card, nem para ganhar casa própria, nem para ganhar casamento. É o que aquele versículo fala que você tem que orar sem cessar. Na verdade, é você estar... Não é orar, ficar... Não é... É você ficar ligado com o espírito. Exatamente. Para quê? Exatamente isso. Mas aí o diabo inventou uma outra saída. Ele disse... Faz a novena. Não, exatamente. Ele criou uma coisa chamada religião. Se a pessoa for religiosa e repetir certas coisas da religião, que é um engano, sabe o que vai acontecer? Ele vai se enganar, mas não vai resolver. Porque religião, nem a religião cristã resolve nada. Quem resolve é o sangue de Jesus Cristo. Só! Ah, mas na religião não tem. Tem muitas coisas, mas tem muitas coisas da mente, da emoção e da vontade que são malignas. Por isso que não é religião. Eu sou contra todas as religiões. Sabe por quê? Porque as religiões, elas sempre têm alguma coisa da mente, da vontade do homem que é caído e que é abominável diante de Deus. Alguém levantou a mão. E eu bebo água. Quem foi? Flávia? Não, foi o mosquito. A religião assim? mata, mas a palavra vivifica, gente. Amém. Repete o quê? A religião mata, mas a palavra de Deus viva é o que vivifica. A palavra de Deus viva no meu espírito, que a Juliana falou e você completou, é isso que dá vida. Por que eu tenho que receber vida? Porque eu já tenho morte dentro de mim. Não é verdade? Todos nós temos morte. Ah, mas eu já tenho um pouco de vida no meu espírito, mas eu ainda tenho morte na minha mente. Alguém pensou alguma coisa ruim hoje? Tá bem, da semana passada para cá. Sim. Sim. É, mas você não é crente?
Você não tem Jesus no seu coração? Tem. É injusto. Tem. Tem ou não tem? Tem. Mas a mente, você teve emoções? Ah, tomara que a minha sogra morra. Ai, que isso? Ah, não? Assim, Não, eu estou falando genericamente. Não, Que a minha já está para morrer daqui a pouco, ela tem 80 e poucos. Né? Mas não é verdade. Mas quantas... ah, não, assim, Só- Você acha que muitas mulheres não queriam que os seus maridos morressem para ficar com dinheiro? Para casar com outro? A emoção. E ela de cara de pau, ô benzinho, tudo bem, mas puxa. Mas ai que horror! Mas é uma verdade. Por quê? Isso é o quê? Isso chama-se morte. Quando a vida de Deus entra, sai um pouco de morte. Quanto mais da vida de Deus eu receber, mais morte sai de mim. Entendeu como é que é? Isso só acontece ouvindo a palavra. Isso só acontece ouvindo a palavra do Espírito de Deus. Porque se for uma palavra da mente, você pode ir em muitas igrejas só tem palavra da mente. Tem outras que são só de emoção. E emoção parece que é uma coisa boa. É Roberto Carlos. Lembra emoção, me lembra Roberto Carlos. Me lembra Roberto Carlos, me lembra terror. Eu detesto Roberto Carlos. Azar, se você ama Roberto Carlos, azar. Agora, a emoção é maior. É que ele gosta do Erasmo. Tremendão, tremendão. Roberto Carlos está indo em Israel, no Muro das Lamentações, para cantar. Jesus, caraca! E tá cheio de pessoas querendo ir lá. Eu digo, o que ele vai fazer em Israel? Achando que ele vai virar o próprio Jesus. Vai. É tudo, ó, por trás. Ah, eu não vou Emoção. dizer o que É é. tudo emoção. É tudo emoção, grana, mente e Bob. Se ele não tem o espírito dele iluminado, ele pode ir a Israel, pode fazer isso. Você pode repetir uma oração lá na paróquia, na igreja, seja onde for. Mas não é assim. Você vê que a linha divisória é muito tênue, é muito... Eu tenho que terminar de ler. Não fala mal do Roberto Carlos, não, que o Mário, coisa tão... É o rei Não, eu não acho, não. Pois não faço Matou a o bem sogra. que eu quero. mulher. Paulo diz, eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Mas se faço o que não quero, ou seja, se eu faço mal, gay,
Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que vive em mim. Assim eu sei que é isso que acontece comigo. 2 pontos. Paulo diz, sabe o que acontece? Ele não usou o exemplo de ninguém, ele usou o exemplo dele. Quando quero fazer o que é bom, só sou capaz de fazer o que é mal. Caraca, o cara está falando a mesma coisa com outras frases. Não, eu agora vou fazer o bem. Por isso que eu sempre digo para você, não, Senhor, não vou pecar, não vou fazer mais, não vou. Aí é que você vai pecar em dobro, porque o pecado ouviu o que você falou e disse, ele vai fazer 2 vezes pior. Aí você promete a Deus, não vou mais roubar, não vou mais adulterar, não vou mais falar isso de ninguém. Isso, aquilo, você diz, não vou, oh, Jesus, chora e tentar impressionar Deus. Você sai dali, o pecado que está dentro de você se levanta com todas as forças, te põe em situações que aí você vai, faz, e você diz, por isso que a maioria dos cristãos estão doentes, enfermos, apesar de serem salvos, mas com uma culpa, um sentimento de culpa tão grande que eles já não têm nem vontade de ir a Deus e a igreja, nada disso. Eles não conseguem ouvir mais 10 minutos de uma mensagem. Não, sabe por quê? Porque o que está reinando nele é o pecado. E não o Espírito de Deus iluminando. Se hoje todas as igrejas e todas as mensagens que você ouvisse fossem realmente do Espírito de Deus, nós já teríamos crucificado a mente, a vontade, o povo estaria buscando as coisas de Deus, estaria querendo as emoções de Deus, agradar Jesus, agradar isso e aquilo, estaria falando, não, eu vou fazer a vontade de Deus. Aqui é para ganhar mais, para isso, aquilo, tal, isso, aquilo. Mas lá para ganhar menos, Deus me falou que eu tenho que fazer isso, eu vou. Mas nós não consultamos a Deus e diz o que é bom. Não, você vai agora para tal lugar, você vai ganhar 2 vezes o seu salário, você vai ter casa, vai ter isso, aquilo, e seguro e tal. Opa, isso é bom. Você analisou, não foi, na sua mente? Na sua alma caída. Não, mas isso é bom, tem bom senso. Lembra, tudo que é bom é maligno aos olhos de Deus. Por isso que você tem que saber, Deus te ilumina, disse, não vai, Arapuca. Você vai ficar ali 1 mês, vai perder o seu emprego. Você vai ganhar 2 meses, isso, aquilo. Vai chegar alguém, outro que vai chegar, vai te pegar, vai te dar um chute e você vai perder tudo. É preferível você estar com pouco aqui, porque daqui eu vou te fazer prosperar lá. Você tem que saber de Deus. Você tem que consultá-lo no seu espírito, através da palavra escrita, através da palavra viva. Deus mandou você ir para lá, para tal lugar. Mandou. Obedece. Se você obedecer, você vai ser recompensado. Lembra da história de Ló e de Abraão? Escolhe para onde você quer ir. O sobrinho dele, malandro, disse, eu quero aquela campina, maravilha, tudo lá, plantação, vou para lá. Posso escolher? Vai, pode ir. Sobrou para ele uma seca, igual ir para o Nordeste, não tinha água, não tinha nada, terra terrível. Cada um foi para os 2 lados. Só que aonde Ló chegou, que era uma maravilha, era Sodoma e Gomorra. Deus já tinha escolhido, você quer ficar aqui? Ele, desde o primeiro dia até o dia que Deus destruiu a cidade, Ló viveu atormentado. Porque era uma cidade de homossexuais e gays. Todo mundo na cidade era assim. Pervertido. Eram pervertidos. A palavra sodomita vem daí. Isso está na Bíblia. Eu não estou indo contra nada disso. Deus não é contra ser humano nenhum, nem homossexual. Ele é contra o pecado que reina nele. E Deus teve que destruir Ló. E como Deus é misericórdia, ele disse, Ló, pega a tua mulher, tuas filhas e foge, nem olha para trás. E ele pegou e fugiu. A mulher dele olhou para trás, ou seja, o coração dela estava lá, ela virou uma estátua de sal, acabou. Então veja, o pecado habita no homem. Você quer fazer o bem? Quero, mas você não consegue. Continuando. Ou porque a mulher de Ló era fofoqueira. Olha, Fofoca mas a gente pensa que ciúme, inveja, fofoca é um pecado menor. Olha o nosso senso errado. É igual ser homossexual, ladrão, adulto. É igual para Deus. É tudo igual. Não é um pecado. É o pecado.
fazer uma coisa ou outra depende da sua inclinação. Porque a origem é maligna. A natureza humana, é bom. A natureza humana é maligna. Ok? Continua. Assim eu sei que acontece comigo. 2 pontos. Quando quero fazer o que é bom, só sou capaz de fazer o que é mal. Dentro de mim, sei que gosto da lei de Deus. Por que ele gosta da lei de Deus? Porque ele foi iluminado no Espírito. Dentro dele tem o pecado, mas ele disse, dentro de mim também, no meu espírito, eu gosto da lei de Deus. Mas vejo que uma lei diferente age no meu corpo. Eu gosto da lei de Deus, mas tem uma outra lei, tem outra natureza que gosta de coisas ruins. Que luta contra aquela que a minha mente aprova. Você sabe a luta da carne e do espírito? A nossa luta não é contra o diabo, o demônio, nem ninguém mais, porque eles já foram vencidos, você sabia disso? Mas o problema é que Satanás deixou a marca do pecado dentro de nós. E dentro de nós existe a maior guerra, que é entre a lei de Deus, ou seja, as coisas de Deus no meu espírito, e as coisas da minha natureza humana. Elas estão guerreando todo dia. E essa luta, não há psicólogo, não há pastor, não há ninguém que possa resolver. Mas só o Espírito iluminado pelo Senhor Jesus Cristo. Só. Nada. Mas vejo que uma lei diferente age no meu corpo, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado. O pecado não é só ruim, ele aprisiona as pessoas. Que age no meu corpo. Ponto. Conclusão. Paulo usou 3 frases. Ele disse, como sou infeliz. Na outra linguagem diz, desventurado homem que sou. Desventurado homem, ou seja, bem-aventurado é feliz. Desaventurado é infeliz. Você pode ser salvo e ainda assim ser infeliz. Porque a salvação no Espírito, que é a vida... O que é a salvação? Eu não morrer eternamente. Paulo estava meio que de TPM aqui. Quando Não estava não. Ele estava pleno. Não, ele estava... Lógico, ele sabia batalha. quem era ela. Batalha interna. Batalha interna, lógico. É uma batalha. Mas essa é a batalha que todo ser humano tem, inclusive principalmente os cristãos, e que não sabe. Aí sabe o que ele diz? A mente dele diz, peraí, eu sou de Jesus, eu amo Jesus, tenho salvação. É o diabo. É o diabo. É o demônio. É isso, é aquilo. Não! Você não precisa... Todo o cristão que foi iluminado no seu espírito, ele não precisa ter luta mais contra o diabo, nem contra o demônio, nada, porque ele já tem o veneno que foi jogado para Adão e Eva e que todo ser humano herda. O pecado é hereditário. Soa bem essa frase? Todo mundo nasce em pecado. Mas vejo que é uma lei diferente age no meu corpo, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz? Aí ele faz uma pergunta. Quem me livrará deste corpo que está me levando para a morte? Todo ser humano que nasce, na verdade, ele está morrendo. Ele não vive a cada dia. Alguém vive a cada dia? Não, você morre a cada dia. Ou menos um dia hoje. Você está caminhando para a morte. Que nunca foi plano de Deus. Mas como você tem o pecado e o salário é a morte, então você morre todo dia. Agora, quem vai me livrar desse corpo que me mata todo dia? Mata na minha mente meus pensamentos horríveis. Aí eu quero fazer a vontade de Deus, Senhor, eu quero te amar, mas venha, né? Que é muito mais forte na pressão. As suas emoções, a sua vontade, quero fazer a vontade de Deus, mas não vou, não quero mais na igreja, blá, blá. Aí acontece aquilo. Quem vai me livrar disso? Mas dou graças a Deus por meio
do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele disse, eu sei que a única maneira de me livrar da minha natureza é através de Jesus Cristo. Que alívio! Tanto que esse é o capítulo 7, a partir do versículo 8. Eu sei de cor, Romanos 8. 1. Ele estava no TPM, né, que a Ju falou. Cara, ele estava mesmo dizendo, eu sei o que é natureza humana. Enquanto você não se reconhecer como pecador, nunca você vai chegar para Deus e amar Deus. Esse é um dilema. Não, eu não faço isso. Eu? Olha, eu vou dizer uma coisa. Todos nós temos potencialmente capacidade de ser gays, homossexuais. Não, eu sou mais, não. Todo mundo. Não é prioridade de alguns. Ladrão, malfeito, qualquer coisa que potencialmente você tem. Mas quanto mais você ouve do Espírito da vida de Deus, mais aquilo você vence. Quer dizer, não é nem você que vê. Você ouve de Deus e Deus diz. Tch. Porque Deus atua no seu espírito. O seu espírito, quando toma consciência... Porque eu não posso provar a ninguém que homossexualismo ou lesbianismo, o que for, é pecado. Não adianta eu dizer. Eu tenho uma pessoa amiga cristã de Deus maravilhosa. Ela é lésbica. Eu já tentei dizer, não adianta. Não adianta. Ela tem que ser iluminada pelo Espírito de Deus. E não vão ver com desculpa, não, porque no passado fez isso. Aí vem a psicologia para tentar. Aí a psicologia vem tentar. Isso é normal, assume hoje. Já descangararam, seja o que for. Isso não é o problema. O problema é, não, eu quero mais da vida de Deus. Eu tomo consciência da vida de Deus. Por isso que hoje, eu e você, nós somos guiados pelo Espírito de Deus através da nossa consciência. A consciência só tem uma função: dominar a mente, a emoção e a vontade. A gente está pedindo que Deus faça isso. Senhor, vem aqui e me tira essa vontade. Deus não faz assim. Ele faz com que você busque Ele, ore no Espírito. Você é cheio do Espírito. Quando você é cheio do Espírito, você, cheio do Espírito, toma consciência. E para tomar consciência, você tem que ouvir essa palavra, você tem que ouvir de novo. Você tem que ouvir ela de novo, ouvir de novo a palavra. Uma hora cai a ficha. Quando ela cai, aí ela se torna forte e diz, não, o meu... Você pode dizer, pelo Espírito de Deus, eu tomei consciência no meu espírito e a partir de agora, eu não vou ter mais essa emoção ou não vou ter mais esse pensamento. Sabe o que vai acontecer? Naquela hora, aquilo vai sair da tua vida. Você concorda? Concordo. É você. Naquela hora você vai dizer, enfermidade é morte avançada. O quê? Essa enfermidade? Espírito Santo me diz o que fazer. Ele te diz. Você chega lá e diz, espera a enfermidade que está no meu corpo. Eu declaro pelo Espírito de Deus, mas pela minha palavra, em cima da palavra de Deus, vai sair agora. Pum! E sai. Mas só que Satanás inventou uma coisa chamada religião que engana. A religião substitui a sua consciência. Você sabe que Caim matou Abel, não foi? Por que Caim matou Abel? Inveja. Mas por quê? Os dois não eram filhos estavam em aliança com Deus? Por quê? Ele tinha inveja. Por que ele tinha inveja? Foi um problema de sacrifício. Cada um chegou diante de Deus e ofereceu um sacrifício. Caim era caçador. Ele era um homem do campo. Ele era lavrador. Ele trabalhava na terra. Trabalho bom. Ele plantava legumes e tal, isso, aquilo. O Abel era um homem que cultivava o quê? Pastor de ovelhas. Ele, né? Os dois tinham. Um dia Deus chamou e disse, cada um deles veio oferecer o seu dízimo
do fruto do seu trabalho. Veio Abel, ofereceu um sacrifício de sangue aqui, Senhor, derramou sangue e ofereceu para Deus. Aí veio o outro, que era irmão, que ofereceu fruto do seu trabalho. Olha que coisa boa, né? Ele pegou, ofereceu lá e Deus disse: fora, te rejeito, não quero, mas se eu for usar a minha mente, emoção, mas Deus é injusto. Poxa, o cara estava cheio de boa intenção, como é que foi fazer isso? Ah, por isso que não existe Deus. Você não pode entender as coisas de Deus pela sua mente, pela sua emoção. Não pode, só pelo Espírito. Gente, não sabe dos detalhes desse sacrifício, né? Os detalhes. Vai Caim, pegou lá uns frutinhos que nem estavam, eram os piores. Não, lá. mas sabe para isso você tem que ter a revelação. Eu vou te dizer por quê. Aí tem que entender pelo Espírito. Você tem que entender pelo Espírito. Não é por isso, porque aparentemente foi uma coisa boa. Cada um deu do que tinha. Mas pelo Espírito de Deus, o Caim sempre ouviu de Adão e Eva, porque quando eles caíram, eles contaram a história que contaram naquela época, não era da carochinha, nem da Dora, nem da não sei o quê, essa historinha que tem hoje. Adão e Eva contavam só uma história para os filhos, era assim: meus filhos, seu pai e sua mãe estavam com Deus, um dia nós deixamos que o pecado entrasse, Deus se afastou da gente, mas Deus veio e providenciou um animal e tal, e derramamos o sangue do animal, que com certeza era uma ovelha. E aquela ovelha nós fomos cobertos e novamente voltamos com Deus com alegria, foi uma coisa maravilhosa. Olha, o Caim falou assim, o Abel falou assim: cara, essa é a boa profissão. Porque essa profissão de ovelha está de acordo com a vontade de Deus. Está aí. Eu vou ser criador de ovelha, porque eu quero estar sempre no sacrifício. Eu quero estar sempre diante de Deus. O Abel disse: ah, que bobagem de história boba, eu não quero nem saber disso. Ele foi lá buscar o quê? O fruto do trabalho dele. Deus só aceita que a gente ofereça alguma coisa para ele, alguma coisa que ele nos deu, porque Deus só aceita o que é dele. Entende? Não é o que... ah, mas é bom, eu vou oferecer isso. Não, não é aí. Nós temos que... Olha, foi pela primeira vez que Satanás instigou Caim, a religião começou aí. Ah, basta você ser sincero. Dá o que você tem. Não basta! Isso é coisa da mente, da emoção, que é morte. Você só pode oferecer a Deus o que Deus te der primeiro. Por isso que o outro foi aceito. E eu nem terminei o texto, vamos lá. Ou seja, só mais um pouquinho. Quando entrou o pecado, que deu meu negócio aqui? A alma do homem tornou-se morta. Ou seja, agora deixa eu te dizer uma coisa. Se a minha mente, a minha alma, a emoção, a minha vontade, o meu corpo, quando entrou o pecado, morreu significa que ela, agora presta atenção que eu vou falar, hein? Eu ainda estou aqui, ó. Eu sou pecador. A minha mente se tornou uma mente não mais buscando as coisas de Deus. Ela teve vida própria. Ela começou a buscar as coisas do mundo. A minha emoção não era mais para Deus, ela foi danificada. Eu comecei, tanto que logo depois de Caim e Abel, a descendência dele, o homem ficou tão triste. O homem que não tem a iluminação de Deus, ele é triste, tendo dinheiro o que for. Sabe o que as gerações começaram a fazer? A primeira coisa? O Tubal-Caim, lembra? Eu falei no casamento de vocês. Começou pela primeira vez, eles começaram a inventar os instrumentos musicais. Porque era tão triste. Então, como eles, eu quero me alegrar um pouco. Aí eles inventaram os instrumentos, tocavam, e quando tocavam se alegravam um pouco, mas acabava, ficava triste de novo. O sistema do mundo é a mesma coisa. Aí vai ter Rock in Rio. O cara tá numa depressão a vida inteira. Aí vai ter o show do Itu, iPod, não sei o quê. O show de fulano e o cara vai, chega lá, droga. Tem que ter droga, porque o cara tem que se animar.
Você sabe uma coisa? Não adianta você ser contra essas coisas. Porque essa é a natureza do pecado. Ele está morto, então ele toma droga, cheira não sei o quê, bebe e vai lá, Amy Winehouse, Por que essa mulher se matou? Ela tinha fama, tinha tudo, estava no auge. Porque ela estava morta. Então, quem está morto, o salário, a paga, é morrer. Sabe lá, Michael Jackson, o cantor mais famoso, mais do que Elvis Presley, mais. O top número 1 do mundo em todas as épocas e gerações. O cara não estava nem satisfeito com a cor que ele tinha. Mas ele está certo no pensamento dele. Estava cheio de morte. O fulano, não seja... Nós não temos que condenar ninguém. Eu não sou homofóbico. Nós não temos que condenar ninguém. Nós temos que enviar a vida de Deus. Não adianta dizer, está errado, não sei o quê, larga o pecado, senão vai para o inferno. Isso não funciona. Porque Paulo disse, o bem que eu quero fazer, nem eu consigo. Então como é que você vai dizer para alguém, larga isso, larga aquilo? Tem gente. Jesus sopra a tua vida nele. Mostra pelos teus, ilumina os olhos do maluco. Não, mas o fulano está bebendo, drogado e tal, o craque vai morrer e tal. Vai botar naquele. Não funciona. Não funciona. O que funciona é dizer, Jesus, faz o seguinte, o Senhor vai iluminar a vida dele hoje, agora, aqui, acabou. Senão ele vai morrer. Não vão mandar. Não gasta dinheiro. Não... É radical? Lógico, você quer a solução? Jesus ilumina, salva. Acabou. Não tem mais que desintoxicar. A salvação de Deus é no Espírito. E ele continuando a receber as coisas de Deus, sabe o que acontece? Ele vai ter a vida de Deus. Ou seja, você sabe o que é salvação? Salvação, se a mente, a vontade humana, ou seja, teve vontade própria, não é isso? Ou seja, como pecador, todo pecador vive pela sua mente, pela sua vontade e não está nem aí para a vontade de Deus. Ele se tornou autossuficiente, ele tem uma sensação de que Deus não existe, ele não sabe a diferença entre o que é certo e errado. Ele não sabe. Ele não pode saber. Mas Deus vem, dá consciência para ele e ele começa a mudar. Você quer ver? Eu vou ler o último texto agora. Caramba, eu achei que eu ia ter tanta coisa para falar. Deixa eu ler um outro texto. Vou ler na linguagem. Efésios 2, de 1 a 10. Paulo está escrevendo agora, né? Ele que já era salvo, crente, ele estava falando para a igreja de Efésios que ainda não tinha salvação na mente, na alma, nas emoções, porque é isso que nós estamos tendo hoje. Eu hoje tenho que salvar a minha alma, porque o meu espírito já está salvo. E a minha alma só é salva pela consciência do meu espírito, se ele me domina ou não. Se eu busco as coisas de Deus, eu tenho consciência e eu sou salvo da minha vontade, sou salvo de roubar, de matar, de ser o que for. Paulo diz assim, antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos. Está lembrado disso aqui? Ó, o espírito estava morto. Está escrevendo para a igreja de Éfeso, hein? Uma igreja cheia de poder, milagre e sal. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa de quê? Da sua, guarda agora essa palavra, desobediência a Deus. E por causa de quê? Dos seus pecados. Por que vocês estavam mortos antigamente? A gente só diz não, porque é por causa do pecado, não é isso? Mas não existe pecado se não existir primeiro o quê? Lógico. Ou seja, você sabe o que é salvação? Você sabe que todo ser humano é pecador? Porque todo mundo desobedeceu a Deus. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus de não comerem da vida, da árvore da vida, que era o próprio Deus,
Eles desobedeceram. Ou seja, pecado nada mais é do que desobedecer a Deus. Antigamente, vós estavam nos vossos delitos, não tem essa palavra delitos? Sim. E pecados? Delitos nada mais é do que desobediência a Deus. Quando você desobedece a Deus, você cria pecado. Você sabe qual é a diferença entre pecado e pecados? Um é no plural, outro no singular, não tem? A Bíblia fala, porque o homem do pecado e não sei o que, os vossos pecados. Sabe qual é a diferença entre um e outro? Nós só ficamos aqui, não, tu pequei, eu matei, roubei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, são os pecados. Jesus, perdoa. E nós fazemos errado a coisa. Jesus perdoa os pecados dela. Jesus não quer perdoar os seus pecados, ele quer te iluminar para você confessar, aí ele perdoa. Porque o perdão de pecados já é automático. Se ele morreu na cruz, já diz quem me aceitar, automaticamente já tem a confissão, ao perdão dos pecados. Por que nós oferecemos ao pecador dizendo, peça perdão dos seus pecados? Não é esse o caminho. Seja iluminado por Deus, confessa, porque se eu chegar na cara de pau para Deus, eu matei, roubei, fiz o que for, eu chego na igreja, o pastor diz, confessa o pecado. Aí eu chego lá, falo, peça perdão a Deus para receber a salvação de Jesus. Aí eu chego lá, Jesus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, me leva para o céu, me fode e diz, amém. Pode ir, passa ali, pega uma Bíblia e agora você está salvo. É isso que a igreja faz. É ou não é? Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você tem que o quê? Confessar. O que é confessar? É falar. Olha, Senhor, eu sou ladrão. Eu desobedeci ao Senhor. Eu sou adúltero. Eu sei que isso não te agrada. Agora eu vejo. Eu sei que eu não posso ter inveja disso. É arrependimento, né? Você começa a falar, pedir perdão é fácil. Você já pediu ao seu filho? O irmãozinho bateu na irmã. Vai de castigo. Pede perdão. Nem pedir perdão. Vai ficar de castigo. Ele não pede. Pedir perdão também não é a solução. Você tem que falar na consciência do seu filho e dizer, olha, Entendimento. você tem que ir lá pedir desculpa assim para sua irmã, porque você foi mal, você bateu nela, você puxou o cabelo dela. Reconhece, fala. Porque se você não... Pedir perdão é vago. Tem uns gaiatos que entram para receber a salvação. Aí, Senhor, pô, maneiro. Pô, legal. Foi perdoa mal. aí. Foi mal. Que é isso? Então, isso é o que a religião mostra. Mas quando o Espírito Santo ilumina, Paulo disse, eu quero fazer o bem, mas eu não faço. Se Paulo pregasse essa mensagem hoje, você disse, esse cara está em pecado, eu não vou na igreja desse cara mais. Ele quer fazer o bem e não faz? É porque ele não tem a salvação direito. Lógico que ele diz que é isso, o bem que ele ainda diz que tem o pecado, a salvação... Não, ele sabia. Ele sabia. Mas quem é religioso se engana. E aí ele se engana, ele diz, é o vermelhinho, é o chifrudo, é ele que me atormenta, não foi eu, não faço nada. E olha, a maioria desses super espirituais, cara, tem uma inveja de... São os irmãozinhos mais pobres que não têm um discernimento, tem uma inveja dos outros porque tem uma roupa, e ela fica lá, porque é irmã, e o outro tem carro, eu fico andando de ônibus. Tem coisas na mente e nas emoções das pessoas que com a cara de pau... Isso é religião. Quem tem vida não precisa nem provar o que é, o que tem, o que diz. Antigamente você estava espiritualmente mortos por causa da sua desobediência. A desobediência é o pecado maior. Salvação é voltar a obedecer a Deus. Quem não volta a obedecer a Deus vai começar a praticar todos os pecados. Essa é a diferença. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho do mundo. Lógico, a consciência estava morta.
Então você ativou isso aqui e você segue tudo que o mundo faz. Obedecendo aquele que governa os poderes espirituais no espaço. Ou seja, qualquer pecador que não tem o espírito iluminado por Deus, ele obedece a quem? A principados e potestades que estão aí, ó, te instigando para você desenvolver a sua mente, sua vontade. Tá aí. Você, aquele que governa os poderes espirituais no espaço. O espírito que agora domina os que desobedecem a Deus. Você quer saber se alguém é verdadeiramente salvo, está com a sua salvação boa? É aquela pessoa que obedece a Deus. Deus diz assim: abençoa a minha obra. Você sabe que muita gente... Eu vi as estatísticas do Bob Coy, do pastor Boyk, estatísticas das igrejas americanas nos Estados Unidos. 22 a 25% das pessoas oferecem o seu dízimo ou seu dinheiro a Deus. Por que isso? Porque elas não entenderam no espírito o que isso significa. Então ela analisa: hoje eu não tenho dinheiro, não vou dar a Deus. Eu não vou dar agora porque o meu irmão falou que o pastor rouba. E eu vou dar para ele roubar. Não dou! Porque vai fazer isso. Eu não... Você tem que saber. Você tem que obedecer o que Deus... Deus vai para lá. Não vou para lá, eu não vou fazer isso, não vou para cá. Ou seja, pela emoção, pelos sentimentos, nada pode dar certo. Continuando. De fato, todos nós éramos como eles, vivendo de acordo com a nossa natureza humana. E fazíamos o que o nosso corpo e a nossa mente queria. Assim, estou lendo Paulo, como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Que ninguém se engane. Um dia Deus vai castigar todo ser humano que não recebeu a iluminação no seu espírito, que não recebeu a vida de Deus. Haverá castigo, porque Deus, ele não suporta a natureza humana pecaminosa. Ele não suporta uma pessoa que acha que pela sua vontade e suas emoções ele pode acertar, fazer o bem. Tem que ser castigado. Agora, diz aqui, ele, porém, é muito rico em misericórdia e o seu amor é muito grande. Por isso, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida, foi iluminado, que temos em união com Cristo. Pois é pela graça, ou seja, pela manifestação da vida de Deus, que nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é presente dado por Deus. A salvação, olha o que Paulo diz. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês mesmos. E por isso, ninguém se deve orgulhar. Porque foi Deus quem nos fez e, sendo unidos com Cristo Jesus, nos criou para fazermos o bem que ele já havia preparado de antemão. Eu só vou ler 2 textos, que eu não vou tocar mais nesse assunto na semana que vem. Eu vou falar sobre o 5º ponto, sobre a nossa reconciliação com Deus. Deixa eu ler um outro texto aqui para vocês, mais 5 minutos. Olha só. 1 Coríntios 6, esses textos é o resumo de tudo que eu falei aqui na aula hoje. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11. 1 Coríntios, capítulo 6, 9 a 11. Paulo diz assim: a igreja de Coríntios, a igreja que tinha toda a manifestação de poder, curas, milagres, revelações, tremenda igreja, mas era uma igreja carnal, que não estava recebendo da vida de Deus, eles não cresceram espiritualmente. Olha o que ele disse para essa igreja. Aqui não tem pecador não, é para salvo. Ou ele disse: gente,
Ou não sabeis que os injustos... O que é uma pessoa injusta? É uma pessoa que ainda tem culpa. Né? Uma pessoa justificada é aquela que está livre da culpa. Ou seja, os injustos não herdarão o reino de Deus. Que reino de Deus é esse? É o reino do milênio. Para entrar no milênio, por isso que Paulo disse, quem ainda tem culpa, embora seja salvo no Espírito, não vai herdar o reino. Porque a herança que o cristão recebe não é o céu. O céu já é a garantia. No dia que você confessou Jesus, o céu já está garantido. O céu não é herança. Herança é alguma coisa que você recebe depois da morte de alguém. Ou seja, a nossa herança é reinar ou não reinar durante 1000 anos, quando Jesus voltar novamente, aqui na terra. Essa é a herança. Quem vai reinar aqui na terra durante 1000 anos, quando Jesus voltar? Vai receber uma herança. Terra. Não existe melhor herança do que receber terras. Só que Jesus disse, a minha herança é maior. Vocês não vão receber 30 por 20. Vocês vão herdar cidades para governar comigo. Isso está muito prestes a acontecer. Então, quem vai receber herança? Ele diz aqui quem não vai receber. Ou seja, não vos enganeis, irmãos, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes, ou seja, tais fostes alguns de vós. Ele está escrevendo na carta. Alguns de vocês foram isso. Mas vós vos lavastes. Eu estou falando hoje sobre o perdão e a lavagem dos pecados, não é isso? Ele disse, mas vocês foram lavados. Fostes santificados. A palavra santificado significa ser separado para tomar um banho da lavagem da vida de Deus. Não adianta você dizer, Jesus te perdoa os pecados, você continua suja. Vai, fica igual. Não, você tem que ser lavado. O seu espírito tem que te iluminar. Porque muitos cristãos hoje têm a culpa? Porque eles foram perdoados, mas ainda não foram lavados. Ou seja, eles ainda estão com estas sujeiras que eu acabei de ler aqui. Salvos! Mas no reino não pode entrar. Qual é a sujeira que está na minha alma ainda? Sabe qual é? Vou repetir. Há impuros, idólatras. Tem gente que é salva, mas que ainda ama Maria, São Judas Tadeu. Se você é chofer de táxi, você tem que ser devoto de São Judas Tadeu. E você pede a São Judas Tadeu. Isso é idolatria. Não vai entrar no reino. Maria, o Jô Soares, a Santa Rita de Cássia. Cara, tem mó advertising ali na Sempo, ali, já viu na TV? Não. É. Que diz o quê? Não, é a foto de Maria. Eu pensei que era do Jô Soares. Não, era de Maria. É uma coisa assim, não sei daí. Eu não sei nem do que. Maria! Maria não morreu por você. Maria não diz que Deus existe. Essa é uma frase uma coisa assim. Tô sentindo o cheiro de catolicismo. Gente! É uma coisa dessa. Quem salva é Jesus. Quem for impuro, ladrão, avarento, quem for pão duro, não pode entrar no reino, porque no reino nós temos que dividir tudo. Mas fostes lavados, fostes santificados, mas fostes justificados, considerados sem culpas, em o nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Agora é o último mesmo, Colossenses 2, 13 a 14. Tudo isso que eu falei, está aqui. Paulo diz, 2, versículo 13 e 14. Todas as epístolas de Paulo, ele fala sobre isso. Pecado, carne e crucificar, lavar e tal. Todas. Mas nós não entendemos. É por isso que está todo mundo cheio de culpa, não cresce na vida de Deus, não está ligado no Espírito,
vai domingo na igreja, mas está lá caluniando, está adorando Maria, ou está lá adulterando, está nos fazendo isso, aquilo. Eu estou condenando alguém? Não! Todos nós temos capacidade de fazer isso. Eu não me engano. Eu não me engano. Olha o que Paulo diz. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos. Paulo está sempre lembrando. Lembra antes? Esse é o terceiro texto que ele começa falando a mesma coisa. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados. E porque não eram circuncidados. Ser circuncidado é cortar a carne, que era um ritual judaico. Não vou entrar agora aqui. Quem não cortou a carne, não foi circuncidado. Mas agora, Deus os ressuscitou no seu espírito e deu vida junto com Cristo. Ponto. Paulo está falando toda a teologia dele novamente. Ele perdoou todos os nossos pecados e cancelou a conta da dívida que havia contra nós diante de Deus. Ele pegou a sua dívida toda e cancelou. Como? Pela lei, a conta da dívida que havia contra nós e que pela lei rasga isso, você não deve mais nada ao quem você está devendo. Pode voltar lá novamente. Que maravilha isso. Deus, pela lei dele, disse, todo mundo vai ser condenado, porque todo mundo nasceu em pecado e todo mundo vai morrer. Jesus disse, espera aí, eu vou morrer e vou pagar a dívida de todo mundo. Quem crer em mim vai estar livre dessa dívida. E na cruz de Cristo, o escrito de dívida já foi totalmente lavado e para sempre, diante de Deus, nós não temos mais nada. Você quer herdar o reino de Deus? Peça ao Espírito Santo agora na prática que ele te revele e te mostre aquela natureza pecaminosa que Paulo disse que já ainda está dentro de nós, na nossa alma. Peça para ele te revelar, e quando ele te revelar, pelo Espírito de Deus e pela sua confissão, pelo seu Espírito, você vai ficar livre disso. Tem pessoas há 20 anos fumando, 30 anos adulterando, tal, isso, aquilo, aqui, fazendo isso, aquilo, tal, tal. Antes de ir para o reino, faça isso. A sua salvação, essa está garantida, desde o início. Eu tinha um amigo pastor que era pedófilo. Lógico que eu não vou falar o nome dele. Ele era pedófilo. Não quero saber. Gostava de meninos. Era um homem de Deus. Mas o mal estava na carne dele. Era uma pessoa... Você vai dizer, como? Sabe o que nós falamos? Ele não era salvo. Ele era salvo, ele era um pastor. Mas a natureza pecaminosa não foi mortificada pelo Espírito de Deus. Acho que você está vendo. Imaginar. Mas nós damos desculpa. Não, porque no passado aconteceu isso. Para. Não é desculpa. Eu tomo droga. Não é desculpa. Deixa Deus te iluminar
e você confessa e Deus te liberta em segundos. Isso é garantido pela palavra de Deus. O resto, você está 20 anos, 30 anos, 15 anos para resolver um problema que não vai resolver. O pecado está lá, Paulo diz. Mas o Senhor é grande misericórdia e Ele pode nos libertar disso. Que ninguém se engane, eu não me engano. Sabe por quê? Eu quero o reino de Deus e eu não quero ser efeminado, nem adúltero, nem caluniador, nem nada disso. Então isso me obriga, sabe o quê? Jesus, acordo de manhã, entro no Espírito, invoca o Senhor no teu Espírito. Busque Ele ali. Porque se você estiver no Espírito, vai vir, mais cedo ou mais tarde, o pecado está em você, vai se manifestar e você vai dizer, não. E novamente você vai. Essa é a guerra que nós temos diariamente. Conosco mesmo. Mas Deus é maior e Ele vai dar vitória. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a única coisa que eu te peço é a iluminação do Espírito de Jesus Cristo, a minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos, a vida dos pecadores que nem te conhecem, a vida dos nossos amigos que estão ouvindo agora pela internet. Senhor, Tu és luz, e aonde existe luz, as trevas têm que serem dissipadas. Eu te peço, Senhor, em Teu nome, o meu clamor é que cada um dos Teus filhos, que já são salvos, sejam iluminados, Senhor, para verem que ainda existem coisas ruins que precisam ser lavadas, porque todas já foram perdoadas. O sangue já fez isso. Mas, ó Pai, que a nossa mente seja para buscar as coisas de Deus. Que a nossa alma seja para ter emoções com as coisas do Senhor. E que a nossa vontade seja feita a Tua vontade. Mesmo que aquilo, humanamente falando, seja pior ou não seja tão agradável como nós gostaríamos. Mas nós queremos fazer a Tua vontade. E fazendo isso, nós seremos não desventurados, mas felizes. E eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor sacuda a tua vida neste momento agora, porque a coisa mais importante no mundo é o Espírito de Deus que já está dentro de você. A solução já é o Espírito que está dentro de você. Invoque o Senhor no seu trabalho, andando na rua, tomando banho, dirigindo. Entre em Espírito. Não fique preocupado. Entre em Espírito diariamente. Se você está caído agora, deprimido, se você adulterou, se você roubou e ainda está numa situação pior, eu vou te dizer agora, em nome de Jesus, o Senhor vai te iluminar e Ele vai te libertar disso. Porque Ele vai dar capacidade no teu espírito para você mesmo dizer, não, eu me levanto e no nome de Jesus eu já fui lavado, perdoado, já fui justificado e agora eu posso ter paz com Deus e comigo mesmo. E eu agora vou fazer a vontade de Deus. Eu agora vou correr atrás de uma coisa na minha vida, que é o reino milenar de Jesus Cristo com os vencedores. Eu serei vencedor pelo Espírito, não pela minha carne. Não pelo que eu acho que é certo e errado, mas pelo que Deus acha que é certo e o que é certo e o que é errado eu não quero, mesmo que seja alguma coisa aparentemente boa. Obrigado a Deus, guarda os nossos filhos, guarda os nossos netos, guarda a vida de cada um que está sendo iluminado agora por Ti, ó Deus, para que eles possam viver uma vida abundante e reinar em vida. E reinando em vida, a morte será dissipada. Em nome de Jesus, amém. Amém. E amém. Já.